Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto está decidido. Não importa a pressão que sofra, ele não se casará com Bia. Essa afirmação, dita com firmeza a Ronaldo e Raimundo, gera um clima pesado na casa. Raimundo, sempre acostumado a controlar as situações, não aceita bem a recusa e trata de deixar claro que não aceitará desonra em sua família. Enquanto isso, Alfredo vive sua própria batalha. Após o acidente, sua memória está fragmentada, e ele insiste em acreditar que ainda é casado com Teresa. A confusão deixa todos ao seu redor preocupados, principalmente Anita, que não desiste de trazê-lo de volta à realidade. Em um momento de desespero, na tentativa de reacender lembranças e romper a barreira da amnésia, ela o beija, esperando que aquele gesto desperte algo em sua mente. Alfredo, atordoado, recua, sem compreender bem seus próprios sentimentos e a situação em que se encontra. Do outro lado da cidade, Carlito finalmente volta para casa. Sua ausência havia sido motivo de angústia para sua família, e seu retorno traz alívio, mas também muitas perguntas. O que teria acontecido durante esse tempo longe? Ele ainda não está pronto para falar sobre isso, mas todos sabem que algo mudou nele. Enquanto isso, a tensão entre Raimundo e Beto atinge seu ápice. Raimundo, furioso com a resistência do rapaz, dá-lhe um ultimato: ou ele se casa com Bia, ou enfrentará consequências severas. Mas Beto, cansado de ser manipulado, toma uma decisão drástica. Sem dizer uma palavra a mais, pega suas coisas e deixa a casa de Raimundo, buscando abrigo com Vera. Ele sabe que aquela escolha terá um preço, mas está disposto a pagar para manter sua dignidade. Orlando, por sua vez, aproveita a oportunidade para se aproximar de Ana Maria. Seu charme e insistência começam a surtir efeito, e a jovem, antes indiferente, passa a enxergá-lo com outros olhos. É um jogo perigoso, mas Orlando sabe como conduzir a situação a seu favor. Mas a maior reviravolta ainda está por vir. Em um encontro tenso com Bia, Beto faz uma proposta inesperada. "Eu caso com você, mas com uma condição", diz ele, olhando-a nos olhos. "Você assume a culpa pelo roubo do colar de joias e inocenta Beatriz." Bia fica paralisada. A oferta é tentadora, mas as implicações são enormes. Estará disposta a carregar esse fardo em troca do casamento? As cartas estão na mesa, e o destino de todos está prestes a mudar drasticamente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A relação entre Lígia e Clarice sofrerá uma reviravolta explosiva. O que começa como uma desconfiança silenciosa, logo se transforma em um embate feroz, onde a verdade finalmente será jogada na cara de todos os envolvidos. A cantora, conhecida por seu temperamento forte, perderá completamente a paciência ao descobrir que Clarice manipulou Beatriz de maneira cruel, levando-a a abrir mão de seu amor por Beto em nome de uma mentira. Determinada a reparar o estrago, Lígia decidirá confrontar a amiga e exigir que toda a farsa seja desfeita antes que seja tarde demais. O estopim desse embate ocorre quando Lígia, após ouvir boatos e ligar os pontos, descobre o verdadeiro motivo por trás da decisão repentina de Beatriz de romper o noivado com Beto. Clarice, desesperada para controlar a situação, usou um argumento devastador. Fez com que Beatriz acreditasse que seu sacrifício era essencial para salvar a vida de Bia, sua irmã mais nova. Bia sofre de sérios problemas cardíacos e pode precisar de uma cirurgia delicada. Com essa pressão emocional insuportável, Beatriz cedeu e incentivou Beto a aceitar um casamento de fachada com Bia, acreditando estar fazendo o melhor para sua família. A manipulação de Clarice foi meticulosamente arquitetada. Ela sabia que Beatriz não hesitaria em abrir mão de sua felicidade se acreditasse que a vida de sua irmã dependia disso. E, de fato, a jovem não pensou duas vezes antes de tomar uma decisão que despedaçou seu coração e o de Beto. No entanto, o que Clarice não contava era que Lígia descobriria toda a verdade e reagiria com fúria. Indignada,
Lígia decide agir de imediato. Ela não apenas confronta Clarice, mas a acusa diretamente de ser manipuladora e desonesta. A discussão entre as duas mulheres é intensa, repleta de acusações e ressentimentos acumulados. Lígia não mede palavras ao expor os esquemas de Clarice e faz questão de ressaltar o quanto suas atitudes foram cruéis, jogando Beatriz em uma situação de sofrimento desnecessário. Para piorar, Lígia também descobre que Clarice teve participação na compra de um falso atestado de virgindade para Bia, um detalhe que torna a situação ainda mais escandalosa. Durante a discussão, Clarice tenta se defender, alegando que só queria proteger a família e garantir que Bia tivesse um futuro seguro ao lado de Beto. No entanto, Lígia não se convence e insiste que essa não é a forma correta de agir. Você destruiu a felicidade da sua própria filha para manipular uma situação que nunca deveria ter existido. Não tem desculpa para o que você fez. Dispara a cantora com os olhos cheios de fúria. Clarice, sentindo-se acuada e culpada, tenta argumentar que sua intenção nunca foi machucar Beatriz, mas sim protegê-la de uma decepção futura. No entanto, Lígia rebate com veemência. Protegê-la de quê? Do amor verdadeiro? Da felicidade? Você não percebe o estrago que causou? A tensão cresce a cada momento. E Clarice, pressionada, começa a demonstrar sinais de arrependimento. Ela percebe que suas ações podem ter tido consequências desastrosas e que o sofrimento de Beatriz é algo que talvez nunca consiga reparar. Diante disso, Clarice decide dar um passo para tentar corrigir seus erros. Ela propõe que Bia e Beto passem por novos exames pré-nupciais, desta vez conduzidos por um médico de confiança de Lígia, para que seja provado de uma vez por todas se Bia realmente perdeu a virgindade ou se tudo não passou de uma farsa para forçar o casamento. A decisão surpreende Lígia, que não esperava que Clarice tomasse uma atitude tão drástica. No entanto, a cantora deixa claro que só acreditará nos resultados se forem analisados por um profissional totalmente imparcial, garantindo assim que a verdade finalmente venha à tona. Não pense que isso apaga o que você fez, Clarice, mas pelo menos é um começo, declara Lígia, mantendo sua postura firme. A trama promete momentos de forte emoção, com o desdobramento da verdade ameaçando virar a vida de todos de cabeça para baixo. Se os exames revelarem que Bia realmente não era virgem, a farsa do casamento cairá por terra, e Beto terá que enfrentar a realidade de que foi enganado por aqueles em quem confiava. Por outro lado, se a história da virgindade de Bia for confirmada como falsa, Clarice será obrigada a lidar com as consequências de sua manipulação e enfrentar o julgamento não apenas de Lígia, mas de toda a família. Enquanto isso, Beatriz, que ainda não sabe da decisão de Clarice, segue sofrendo em silêncio, tentando superar a dor de ter perdido o homem que ama. Mas a verdade está prestes a ser revelada, e quando isso acontecer, nada mais será como antes. A tensão em Garota do Momento está apenas começando, e os próximos acontecimentos prometem reviravoltas impactantes que mudarão o destino de todos os personagens envolvidos. Lígia não descansaria enquanto a verdade não viesse à tona. Após o acalorado embate com Clarice, a cantora sentiu que ainda havia muito a ser desvendado. Sua revolta não se limitava apenas à manipulação da amiga contra Beatriz, mas também à teia de mentiras que envolvia Bia e seu casamento arranjado com Beto. Sabia que mexer nesse vespeiro traria consequências, mas estava disposta a enfrentá-las. Nos dias seguintes, Lígia passou a vigiar atentamente os passos de Clarice, certa de que a amiga tentaria encobrir sua farsa de alguma forma. Paralelamente, começou a se aproximar de Beatriz, tentando, aos poucos, fazê-la enxergar que estava sendo usada como um peão em um jogo sujo. Beatriz, ainda devastada pelo rompimento com Beto, hesitava em acreditar nas palavras de Lígia. Sentia-se presa em um turbilhão de emoções conflitantes. Amava Beto, mas a culpa pela suposta situação da irmã a impedia de sequer pensar em ir contra os desejos de Clarice. Você não vê que está sendo manipulada? Insistia Lígia, segurando as mãos da jovem com firmeza. Sua mãe jogou com seus sentimentos
Explorou sua bondade? Você precisa reagir antes que seja tarde demais. Beatriz, de olhos marejados, balançava a cabeça confusa. E se for verdade? Se a Bia realmente precisar desse casamento, como posso arriscar a vida dela? Lígia suspirou, contendo sua impaciência. E se for tudo uma mentira? Você já parou para pensar nisso? A única forma de saber é confrontando a verdade. A hesitação de Beatriz fez Lígia perceber que precisava de uma prova incontestável para convencê-la. Foi então que decidiu agir de forma mais incisiva. Procuraria um médico independente para avaliar o real estado de saúde de Bia. Com a ajuda de um amigo influente, conseguiu que um especialista renomado revisasse os exames da jovem. O resultado foi revelador. Embora Bia realmente tivesse um problema cardíaco, sua condição não era tão grave quanto Clarice fazia parecer. A cirurgia não era uma necessidade urgente e muito menos um fator determinante para sua sobrevivência. Com essa informação em mãos, Lígia partiu para o confronto final. Armou uma armadilha para Clarice, reunindo todos os envolvidos em um jantar aparentemente casual. Beto, Beatriz, Bia e até mesmo alguns familiares próximos estavam presentes. O clima era tenso e Clarice percebeu que algo estava fora do normal. Lígia, no entanto, manteve sua compostura até o momento certo. Eu queria aproveitar essa ocasião para esclarecer algumas coisas, começou sua voz carregada de ironia. Especialmente sobre o estado de saúde de Bia. Clarice ficou rígida, os olhos atentos a cada movimento da cantora. O que você quer dizer com isso, Lígia? Quero dizer que mandei os exames da Bia para um especialista, um dos melhores do país. E adivinhem? A cirurgia que você tanto mencionou não é nada urgente. Na verdade, nem sequer é uma necessidade imediata. Bia pode viver muito bem sem esse drama todo. A revelação caiu como uma bomba. Beatriz olhou para a mãe, traída, enquanto Bia, sentindo-se usada, deixou escapar um soluço. Isso não é verdade! Clarice tentou retrucar, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Eu só queria garantir a segurança da minha filha. Às custas da felicidade da outra? Beto interveio, sua paciência esgotada. Você destruiu o amor de Beatriz e eu por causa de um plano absurdo. Beatriz, finalmente reunindo coragem, encarou a mãe com os olhos faiscando. Eu sacrifiquei minha felicidade por uma mentira? Você fez isso comigo, mamãe? Clarice tentou falar, mas o peso da verdade finalmente a esmagava. Pela primeira vez ela não tinha respostas convincentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beto se levantou, dirigindo-se a Beatriz. Eu nunca deixei de te amar, mas agora não sei mais no que acreditar. Lígia assistiu ao desenrolar da cena com uma mistura de satisfação e compaixão. Sabia que aquela verdade precisava ser dita, mesmo que deixasse cicatrizes profundas. Mas uma coisa era certa. Clarice não sairia impune dessa vez. E a partir daquele momento, o destino de Beatriz e Beto estava finalmente em suas próprias mãos. Maristela finalmente tomou coragem e revelou a Juliano que chantageou Letícia. Com a voz trêmula, confessou todos os detalhes de sua trama, deixando Juliano perplexo e furioso. Ele se afastou, tentando processar a informação, enquanto Maristela tentava se justificar, dizendo que não teve escolha. Enquanto isso, Clarice repreendia Bia por seu comportamento impulsivo. A jovem tentou argumentar, mas a mãe foi firme ao dizer que suas atitudes poderiam ter consequências graves. Sentindo-se culpada, Bia abaixou a cabeça, refletindo sobre suas ações. Beatriz, por sua vez, procurou Beto e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão por ter duvidado dele. O rapaz hesitou, mas, ao ver a sinceridade em seu olhar, decidiu aceitar o pedido, embora deixasse claro que a confiança entre eles precisaria ser reconstruída. Topete e Ana Maria, em um plano audacioso, selaram um acordo para fingir que estavam namorando. O objetivo era afastar a atenção indesejada de outras pessoas e ganhar tempo para resolver seus problemas pessoais. Entre risadas e planejamentos, estabeleceram as regras do falso relacionamento. Enquanto isso, Jacira finalmente conseguiu se livrar de Creighton.
Após inúmeras tentativas frustradas de afastá-lo, ela encontrou uma maneira definitiva de fazê-lo sair de sua vida. Sentindo-se aliviada, decidiu celebrar sua liberdade com as amigas. Beatriz, ainda determinada a provar a verdade, buscou a ajuda de Basílio para desmascarar Letícia. O experiente homem ouviu atentamente e garantiu que faria o possível para reunir as provas necessárias. A tensão no ar indicava que a verdade estava prestes a vir à tona. No entanto, Alfredo, sobrecarregado por preocupações e trabalho, sofreu uma estafa. Sua saúde começou a dar sinais de alerta, e ele precisou ser socorrido imediatamente. A situação deixou a todos em estado de alerta, especialmente sua família. Enquanto isso, Beto fez uma descoberta chocante. Os Alencar haviam comprado o laudo de Letícia, manipulando informações para esconder algo muito maior. Antes que pudesse agir, Ronaldo, ao descobrir que o segredo estava ameaçado, partiu para cima de Beto e o agrediu violentamente. O embate foi interrompido por outras pessoas, mas as marcas da luta permaneceriam. Por fim, Bia, abalada com tudo o que estava acontecendo, decidiu procurar Beatriz. Havia algo que precisava dizer, algo que poderia mudar o rumo daquela história para sempre. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal assim, você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Carlito sempre carregou dentro de si um misto de revolta e ressentimento em relação a Érico, seu pai, cuja presença em sua vida era um dilema constante. Quando soube que Érico se apresentaria como Veronica Quinn em uma boate, sentiu a raiva pulsar ainda mais forte em seu peito. Para ele, aquilo era mais uma afronta, um motivo de vergonha que alimentava sua ira. Decidido a confrontá-lo, resolveu ir até o local na companhia de Nelson, alguém que, embora também tivesse seus próprios interesses, compartilhava da aversão por Érico. Enquanto Carlito planejava apenas um ato de protesto, pichar os cartazes que exibiam a imagem do pai em sua persona artística, Nelson tinha algo muito mais perigoso em mente. Dominado pelo desejo de vingança, ele decidiu instalar uma bomba na entrada da boate, certo de que causaria pânico e humilhação ao alvo de seu ódio. No entanto, seu plano estava longe de sair como esperado. A noite estava vibrante e repleta de energia dentro da boate. Luzes piscavam, a música envolvia o ambiente e Veronica Quinn dominava o palco com presença marcante. Do lado de fora, Nelson, em um canto discreto, finalizava os preparativos para sua ação traiçoeira. Carlito, por sua vez, com um frasco de tinta em mãos, se aproximava dos cartazes expostos na entrada. No exato momento em que começou a pichar o rosto do pai, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar, seguido por uma explosão violenta que jogou seu corpo para longe. A força do impacto foi devastadora. O vidro da fachada se estilhaçou, chamas e fumaça tomaram conta da entrada, e o barulho fez com que todos dentro da boate corressem para fora em pânico. Entre os gritos e a confusão, Érico e Marlene, que estavam próximos da porta, viram Carlito caído, desacordado, com ferimentos graves e sangue manchando suas roupas. O coração de Érico disparou. Por um instante, tudo ao redor pareceu em câmera lenta enquanto ele se ajoelhava ao lado do filho, apavorado. Nelson, ao perceber o que havia feito, fugiu sem olhar para trás, desaparecendo na escuridão das ruas. Enquanto isso, Marlene gritava por ajuda, enquanto algumas pessoas tentavam conter as chamas e outras ligavam para os serviços de emergência. Minutos depois, a ambulância chegou, levando Carlito às pressas para o hospital. Durante todo o percurso, Érico segurava a mão do filho, implorando para que ele resistisse, ainda que Carlito sempre tivesse tentado se afastar dele. No hospital, a gravidade da situação foi confirmada. Carlito sofreu diversas lesões, mas a mais preocupante era uma fratura grave na perna, que exigiria um longo período de recuperação. Os médicos o estabilizaram, mas deixaram claro que ele precisaria de muito tempo e dedicação para voltar a andar normalmente. Quando finalmente despertou, ainda sob efeito dos analgésicos, encontrou o pai ao seu lado.
Seu primeiro impulso foi virar o rosto, tentando ignorar sua presença, mas a dor e a fragilidade impediram qualquer reação mais brusca. Os dias seguintes foram de adaptação a uma nova realidade. Ao receber alta, Carlito percebeu que sua independência estava comprometida. Movimentar-se era uma tarefa árdua e a necessidade de uma cadeira de rodas só reforçava sua frustração. Pior ainda era depender justamente de Érico para atividades cotidianas. Inicialmente, recusou a ajuda, tentando provar a si mesmo que poderia se virar sozinho. Mas as limitações físicas logo impuseram barreiras que ele não conseguia ultrapassar sem auxílio. Érico, por outro lado, estava determinado a cuidar do filho, mesmo diante da hostilidade que recebia. Com paciência, ajudava-o a se locomover, preparava suas refeições e acompanhava suas sessões de fisioterapia. Marlene também fazia o possível para estar presente, mas era Érico quem permanecia ao seu lado nos momentos mais difíceis. Carlito, mesmo relutante, começou a perceber que a presença do pai não era tão insuportável quanto imaginava. Entre os silêncios e pequenas trocas de palavras, uma sutil aproximação começou a se formar. A fisioterapia exigia esforço e persistência. Os exercícios eram dolorosos e a incerteza sobre a recuperação completa o assombrava. Em alguns momentos, a frustração tomava conta e ele descontava sua raiva em Érico, que apenas respirava fundo e insistia que ele não podia desistir. Em um desses momentos de descontrole, Carlito, exausto e irritado, gritou com o pai, dizendo que nunca precisou dele. Érico, com os olhos marejados, respondeu com calma: "Eu sei que você acha isso, mas eu nunca deixei de estar aqui para você. Mesmo quando você não queria me ver, eu estava torcendo por você." Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlito. Pela primeira vez, ele se permitiu refletir sobre o que sentia em relação ao pai. O orgulho e a raiva sempre foram barreiras entre os dois. Mas agora, diante de sua vulnerabilidade, ele começava a enxergar Érico com outros olhos. Não era apenas Veronica Quinn, nem o homem de quem sempre tentou se afastar. Era alguém que, apesar de tudo, não o abandonara no momento em que mais precisava. Conforme as semanas avançavam, Carlito demonstrava pequenas melhoras. Já conseguia movimentar a perna com mais facilidade e o uso da cadeira de rodas se tornava menos frequente. Cada pequeno progresso era celebrado discretamente por Érico, que continuava ali, firme e presente. Aos poucos, as conversas se tornaram mais frequentes e os olhares cheios de mágoa começaram a dar espaço para algo novo: compreensão. Então, em uma tarde silenciosa, enquanto Érico ajustava a cadeira de Carlito para a próxima sessão de fisioterapia, o rapaz, sem encará-lo diretamente, murmurou um "obrigado", quase inaudível. O pai parou por um instante surpreso, mas logo abriu um pequeno sorriso. "Não precisa agradecer, filho. Eu faria tudo de novo se fosse preciso." A recuperação de Carlito ainda era um caminho longo e incerto, mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitia que o pai fizesse parte de sua vida. E talvez essa fosse a maior transformação de todas. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina intensa de fisioterapia e ajustes emocionais. Carlito, embora ainda carregasse certa resistência, não podia negar que Érico se mostrava incansável em ajudá-lo. Mesmo quando o humor do filho oscilava entre a frustração e o cansaço, o pai se mantinha firme ao seu lado, respeitando seus silêncios e celebrando cada pequena conquista. A relação entre os dois começou a evoluir de forma sutil. Pequenos diálogos no café da manhã, risadas ocasionais diante de programas de televisão e até mesmo debates acalorados sobre música começaram a preencher os dias. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles, impedindo uma total reconciliação. Em uma manhã chuvosa, durante uma das sessões de fisioterapia, Carlito caiu ao tentar se equilibrar nas barras de apoio. A dor física foi insignificante comparada à humilhação que sentiu. Ele bateu com força no chão, sentindo um nó na garganta, enquanto Érico correu para ajudá-lo. Com a paciência de sempre,
O pai se abaixou e, sem dizer uma palavra, ofereceu a mão. Carlito hesitou por um instante, mas, pela primeira vez, aceitou o gesto sem relutância. Os dias foram passando, e um convite inesperado chegou até Érico. Ele havia sido chamado para uma nova apresentação como Veronica Quinn, desta vez em um renomado teatro da cidade. O evento seria uma grande oportunidade, mas Érico hesitou. Olhou para Carlito, temendo deixá-lo sozinho. No entanto, para sua surpresa, foi o próprio filho quem o incentivou a ir. Não precisa ficar me vigiando o tempo todo. Eu dou um jeito, disse Carlito, tentando esconder o incômodo que sentia em admitir que realmente precisava do pai. Érico sorriu, emocionado com o progresso daquela relação. Na noite da apresentação, Carlito sentiu algo estranho dentro de si. Pela primeira vez, não via Veronica Quinn como uma afronta, mas sim como uma parte do pai que ele jamais tentou entender. A curiosidade falou mais alto, e vencendo o próprio orgulho, pegou o telefone e procurou a transmissão ao vivo do evento. Ele assistiu em silêncio, observando a forma como Érico dominava o palco com sua performance cativante. O público aplaudia e vibrava, e Carlito, mesmo relutante, não pôde evitar um pequeno sorriso. Naquela noite, quando Érico voltou para casa, encontrou Carlito acordado. O rapaz hesitou por um instante antes de dizer com a voz baixa: "Foi uma boa apresentação." Érico sentiu os olhos marejarem. Não era uma reconciliação completa, mas era um passo. Um grande passo. Os dias seguintes foram marcados por mais avanços. Carlito, com esforço e dedicação, finalmente conseguiu dar seus primeiros passos sem o apoio da cadeira de rodas. A sensação de liberdade foi indescritível. Ele ergueu o olhar para o pai, que o observava com lágrimas de orgulho nos olhos. "Eu sabia que você conseguiria", disse Érico, a voz embargada. Carlito sorriu de canto. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez, ele sentia que não precisava enfrentá-lo sozinho.